Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre fungos. Nesta videoaula nós vamos abordar as principais características dos fungos, bem como seus critérios de classificação. Então, bora para a nossa videoaula. A primeira coisa que a gente precisa entender é a questão de que os fungos são quimioheterotróficos, ou seja, eles conseguem obter energia de substâncias químicas e obtêm carbono também de substâncias químicas. A gente precisa lembrar que até alguns anos atrás, década de 80, 70 mais ou menos, os fungos eram ainda classificados como plantas sem clorofila, tá? E ainda vem muitas vezes nos livros de biologia ainda agrupado junto com as plantas. Como veremos mais à frente, eles vão ter uma série de características que divergem demais das plantas e outras características que os tornam literalmente semelhantes, tá bom? Existem mais de 70 mil espécies de fungo, cerca de 1.700 são identificadas por ano, tá? Eles estimam isso daí, que a gente tenha 1.500.000 espécies, mas se a gente levar ao pé da letra, essa estimativa está bem baixa. A ideia é que esse número seja aí só nas florestas tropicais. Então a gente tem uma quantidade significativa de fungos ainda para ser identificados. O maior organismo vivo do nosso planeta é o fungo, é um indivíduo, é o mesmo indivíduo, o fungo da espécie Armillaria osteae, que é um fungo causador da podridão da raiz, e esse fungo ele mede aproximadamente 6,2 km². E estima-se que ele tenha uma idade de aproximadamente 1.500 anos. Ele vive numa floresta temperada, se eu não me engano canadense ou americana, agora não fugiu lembrar especificamente qual é a floresta, mas é uma floresta temperada no qual ele ocupa boa parte do solo, causando a podridão da raiz, se espalhando por aproximadamente 6,2 km². Então é um bruto de um fungo. Os fungos apresentam inúmeras importâncias, tá? Tanto importância ecológica, quanto importância bioquímica, quanto importância nutricional. Na importância ecológica, os fungos são um dos principais decompositores juntamente com as bactérias. A gente não pode lembrar só das bactérias. Os fungos são ainda tão importantes quanto. Alguns tipos de materiais só são degradados por fungos, coisa que as bactérias não vão conseguir degradar, como por exemplo a própria queratina do cabelo e das unhas. O fungo tem essa capacidade de quebrar, tá? Então a gente tem que lembrar isso daí. Com relação a essa capacidade, essa importância, eles têm a capacidade de degradar N coisas. Desde tinta, papelão, couro, cera, cara, eu já vi até mesmo CD. Olha a imagem, você pode ver aqui, é uma imagem de um fungo atacando a estrutura do CD. E como é que ele vai fazer isso? O fungo, ele tem uma digestão extracorpórea, então ele vai lançar as enzimas digestivas sobre o ambiente, faz a degradação e vai sugando esses nutrientes gradativamente e distribuindo-se ao longo de suas células. Então ele vai jogar as enzimas digestivas sobre o ambiente, fazendo a degradação da matéria orgânica. Outra importância, a gente não pode deixar de lembrar da produção de pães, bebidas alcoólicas, o próprio álcool em si, né? O etanol é oriundo do processo de fermentação feito por fungos. Além, é claro, de pragas em lavouras, doenças em animais e também micoses em humanos. Então a gente tem ainda muita importância dos fungos. Outra importância ambiental está ligada às suas associações mutualísticas. Os fungos fazem algumas associações, dentre elas as micorrizas, que são associações com raízes de plantas, e nessas associações o fungo se desenvolve juntamente com a raiz. Se você observar a imagem aqui, nós podemos destacar aqui, olha, a raiz da planta, e aqui podemos observar toda essa ramificação é de micorriza, ou seja, o fungo vai crescendo ao longo do solo. E por que ele faz isso, professor? O fungo, ao fazer esta associação, se observar aqui uma raiz nua sem as micorrizas e outra com as micorrizas, isso faz com que o fungo possa alongar a capacidade de absorção de água e sais minerais da planta. E o que a planta dá em troca? Ela fornece para ele açúcares.
Então ela vai fornecer para ele açúcares e aminoácidos e o fungo vai fornecer uma infinidade de água e sais minerais, porque ele aumenta a capacidade da planta de absorção de nutrientes. Algumas pesquisas mostram que essas micorrizas, inclusive, podem propiciar a comunicação entre plantas, fazendo com que essas plantas possam florescer ao mesmo tempo, aumentando a sua diversidade. Tá? Outro tipo de associação ligada também a essa importância é o líquen. Os líquens são associações mutualísticas entre algas e fungos, tá? Entre cianobactérias e fungos, formando essas estruturas que nós vemos nos troncos das árvores. Essa estrutura não é um organismo em si, ela é uma associação mutualística entre dois organismos completamente diferentes, fungos e algas. Eles têm importância inclusive ecológica, eles servem de alimento, além de servir de alimento, eles servem de abrigo a uma inúmera quantidade de espécies. Além disso, são ótimos bioindicadores de qualidade do ar. Como eu já tinha falado anteriormente, a importância médica. Você pode observar aqui num pé com uma micose, tá? A associação do fungo com o humano. Nesse caso, uma associação em demérito, porque vai acontecer o quê? O fungo vai estar atacando a pele da pessoa para poder se alimentar do tecido. Então, esse é um problema e as micoses a gente vai deixar mais para frente em outro conteúdo, beleza? A gente vai falar um pouquinho das características gerais, é óbvio, os fungos são organismos eucariontes, então eles vão ter núcleo individualizado com suas organelas. Nós vamos ter indivíduos que são outros pluricelulares. E eles vão possuir uma parede celular, só que diferente das plantas, que a parede celular é feita de celulose, os fungos vão apresentar uma parede de quitina. E esse é um açúcar, tá? Um polímero de açúcar, extremamente diferenciado, que vai estar presente nos fungos e também está presente nos artrópodes. Os fungos pluricelulares, eles vão ser formados por células alongadas, que são essas que nós estamos vendo na imagem aqui, olha. Aqui você tem uma célula, um septo que divide as células, outro e assim vai por diante. E esses grupos de células juntas formam o que nós chamamos de hifas. Esse conjunto de células fúngicas formam o que nós chamamos de hifas. É claro que o conjunto de hifas, várias hifas entremeadas, entrelaçando, formam o que nós chamamos de micélio ou corpo do fungo. Então, quando você está olhando lá aquele pão de forma que você esqueceu fora da geladeira mofado, o que você está vendo ali é o micélio deste fungo. Tá? Os fungos, eles são heterotróficos, aliás, quimioheterotróficos, como eu já falei, eles vão obter carbono a partir de substâncias químicas e obter matéria orgânica, energia também a partir de substância química. E eles são aclorofilados, visto que os bichos não são planta, pelo amor de Deus, são fungos. O fungo não é planta, ele não faz fotossíntese, beleza? Bom, os fungos possuem uma reserva energética, assim como a nossa, o glicogênio. Esse glicogênio vai ficando armazenado dentro das células fúngicas e à medida que houver demanda de energia, ele é quebrado. A grande maioria dos fungos é saprófita, vão se alimentar de matéria orgânica morta ou em decomposição. É claro, a gente já viu, existem alguns parasitos, tá? Fazem digestão, como eu já falei anteriormente, extracorpórea. Eles vão lançar as enzimas digestivas sobre o material. As enzimas fazendo o seu papel, eles absorvem esse nutriente, tá bom? Para desenvolver, os fungos vão precisar, é claro, de um ambiente úmido. Essa é uma das características principais, por isso as florestas tropicais são o local onde você vai ter uma explosão do número de diversidade de células, de tipos de fungo. Tá? Muitos deles, como eu já falei, são parasitas, tanto de plantas quanto de animais, inclusive, é claro, nós humanos. E a reprodução deles pode variar. Ela vai ser do tipo assexuada e algumas sexuadas. Tá? Então o habitat, como eu já falei, ambiente terrestre úmido, sombreado e também existem alguns exemplares que vivem no ambiente aquático. A gente vai lembrar um pouquinho aqui dessa parede celular de quitina, só para vocês terem uma ideia. Ela, na verdade, está presente na estrutura do fungo, mas ela não é a única responsável pela constituição das paredes.
Quando a gente olha a parede, ela mais ou menos apresenta essa composição. Você tem a membrana celular do fungo aqui embaixo, logo acima fica o depósito de quitina, e logo acima a gente tem cadeias de açúcares diferenciados chamados de beta-glucanos, seguido de glicoproteínas na camada mais exterior. E essa camada aqui de cima, ela tem uma função muito importante, que é a função de aderência, de fixação no substrato. Seja a pele de uma pessoa para promover micose, seja num tronco de uma árvore para poder crescer, seja no substrato do solo, qualquer local. Então essa parede celular, além de conferir proteção ao fungo e também ajudando, é óbvio, selecionar o que entra e o que sai dos fungos, ela também é responsável por esse mecanismo de aderência no substrato, tá bom? Opa, perdão. Então aqui só destacando a estrutura aqui de um fungo, nós pegamos aqui um basidiomiceto. Então você tem um micélio no fundo do substrato, aqui no solo. E essa estrutura que a gente vê aqui em cima, que é o cogumelo, tá? O popular cogumelo, ele na verdade é uma estrutura, um corpo de frutificação. É um local de produção de esporos. Então aqui, o que você vai ter? O fungo mesmo está no solo, com uma série de hifas se emaranhando, formando o micélio. Esse micélio vai crescer para fora do substrato do solo e vai formar a estrutura de reprodução, que é o basidiocarpo, que é essa estrutura. Então eu só preciso que vocês entendam que um fungo, ele está mesmo debaixo do solo. Quando você está vendo o cogumelo, aquele basidiocarpo lá, um cogumelinho, você está vendo só corpo de frutificação, só a estrutura de reprodução. Depois de um tempo, alguns 3 dias, 5 dias, 6 dias, vai depender qual é o tipo de fungo, alguns 24 horas demora para poder decompor essa estrutura, porque é o tempo dos esporos serem liberados. E esses esporos são formados na parte do chapéu aqui, olha, do basidiocarpo, aonde vão ser liberados. Eu vou mostrar isso ali na frente quando a gente vai falando da reprodução dos fungos. Beleza? Então aqui a gente está mostrando aqui as estruturas, eles vão apresentar as mais diversificadas formas de basidiocarpos, alguns aqui basidiocarpos, outros ascocarpos. Então todas essas estruturas são estruturas de dispersão de esporo. Então primeiro que a gente vai começar a falar sobre os fungos, por quê? Porque as hifas, elas são critérios de classificação, elas ajudam a gente a classificar um fungo quando a gente leva no microscópio para olhar. Então a gente vai ter 2 tipos de hifas principais, as hifas chamadas de hifas cenocíticas e as hifas chamadas de hifas septadas. As hifas cenocíticas ou aseptadas são aquelas que não apresentam divisão entre as células. Você não sabe aonde começa uma célula e aonde termina a outra célula. Você acaba tendo hifas que a gente chama de hifas multinucleadas. Então você vai ter espalhado aquele monte de núcleo e você não tem uma delimitação exata de onde eles vão ficar dispersos ali. Beleza? Já as hifas septadas, elas vão ter septos que separam cada uma dessas hifas. Lembrando que aqui no caso dos fungos, é muito comum os fungos apresentarem, pelo menos em uma fase da vida, células binucleadas. A grande maioria das vezes eles vão ter células uninucleadas, com um núcleo só. Mas pode e vai haver em boa parte da vida deles células multinucleadas ou binucleadas, que é o caso daqui. Mas você consegue visualizar sim aonde começa uma célula, aonde termina a outra célula por conta da presença dos septos. Então você vê aqui nessa microscopia óptica, você consegue observar, ó, cada tracinho desse aqui é um septo, ou seja, cada bolinha desta aqui é uma hifa, é uma célula dos fungos, formando a hifa como um todo. Então quais são os 2 tipos de hifas que nós temos? Hifas cenocíticas, que não tem septo, e hifas septadas, que possuem septos. Além de serem classificados como hifas cenocíticas e septadas, nós temos aqueles fungos unicelulares. Esses fungos unicelulares, eles são também chamados de fungos leveduriformes, que são aqueles que são as leveduras, responsáveis pelos processos que nós usamos na industrialização de fermentação. Então, são formados por uma única célula,
Por serem unicelulares, você não vai ter a formação de hifo, porque para ser uma hifo tem que ter várias células. Não vai ter micélio, porque precisa ter hifo para ter micélio. Tá? São geralmente de forma ovalada a esférica, tá? E muitas vezes eles vão realizar fermentação na ausência de oxigênio. E a sua reprodução ela é assexuada por brotamento. Então, sua reprodução assexuada por brotamento é muito comum. E a cada vez que um broto surge, ele deixa uma cicatriz para trás, que são essas marcas que nós podemos ver aqui na levedura, chamadas de cicatriz do broto, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que o exemplar mais comum das leveduras é a Saccharomyces cerevisiae, que nós utilizamos na fabricação de pães, na fabricação do etanol combustível, na fabricação de vinho, na fabricação de cerveja, na fabricação de destilados de modo geral. Então é uma levedura extremamente importante no que tange à indústria, desde produção de bebida até a produção de alimentação. Beleza? Os fungos, eles vão ser classificados em 4 tipos. A gente vai ter 4 tipos de classificação. A gente vai classificar eles como sendo zigomicota ou zigomicetos, o fungo do tipo ascomicota ou ascomicetos, basidiomicota ou basidiomicetos, deuteromicota ou deuteromicetos. O sufixo cetos, ele era muito utilizado antigamente, agora a gente está mais utilizando o sufixo micota. Tá? Então, mas os dois podem vir a aparecer nos seus vestibulares, então a gente coloca eles aí. Eu prefiro micetos, dá muito mais sonoridade de fungo, mas bora lá. O primeiro grupo que a gente vai falar é o grupo dos zigomicetos. Tá? Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, a gente vai começar a falar aqui, cada um desses 4 grupos que a gente está classificando está relacionado à sua forma sexuada de reprodução. Então, a gente vai começar com os zigomicetos, porque eles produzem uma estrutura de reprodução chamada de zigósporos. Então, a gente vai entrar nisso daí daqui a pouquinho. Primeira coisa, os zigomicetos não possuem corpos de frutificação. O que é o corpo de frutificação, professor? O corpo de frutificação é o cogumelo em si. É aquela estrutura que nós vemos crescendo no solo, que muitas vezes podemos comer, ou outras vezes colocar ali numa pizza, tá? Que é o champignon, o shiitake, são cogumelos. Ou ascocarpos, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o zigomiceto não tem corpo de frutificação. Eles são pluricelulares, tendo hifas cenocíticas. Então, você levou no microscópio, tem hifa cenocítica, já é um bom indicativo que é um zigomiceto. Olhou lá, não está vendo corpo de frutificação? Também já é um indicativo. Eles são terrestres, principalmente saprófitos, se alimentam de matéria orgânica morta. Então, você compra aquele morango, esqueceu de colocar na geladeira ou esqueceu lá na geladeira, ele começa a crescer, olha ele aqui, olha, é um zigomiceto, é do gênero Rhizopus. Eles são os principais bolores que crescem em pães, biscoitos, frutas envelhecidas. Então, esses bichinhos aqui, essas hifinhas que você está vendo aqui, ó, que você está vendo todo o micéliozinho, isso já é o micélio. Então, essa estrutura que você está vendo aqui do micélio, geralmente é um zigomiceto que está crescendo o seu alimento. Como que vai ocorrer a reprodução? De forma assexuada, os zigomicetos, as hifas vão se espalhar sobre o local, se alimentando, é óbvio, né? Lançando as enzimas digestivas sobre o seu morango esquecido na geladeira e crescendo. E elas começam a produzir essa estrutura aqui, com essa bolsa, que é o esporângio. Dentro dessa bolsa, por mitose, esporos vão começar a crescer, vão se multiplicar e estouram. Puf! No momento que estourar, são transportados pelo vento, caem em um lugar e começam a crescer e germinar novamente. Tá? E um micélio se forma a partir daquele esporo. Crescendo uma hifa, da hifa começa a formar um micélio e um novo fungo surge a partir dali, a partir, é claro, de uma reprodução assexuada. No caso da reprodução sexuada dos zigomicetos, o que nós vamos ter? Duas hifas, o sexo dos fungos, a gente não vai definir eles como sendo masculino e feminino, a gente vai chamar de hifa positiva e hifa negativa,
tá? Porque eles vão ter diferentes tipos sexuais, a gente não vai entrar nesse detalhe. Tanto a hífa positiva e negativa se atraem, vão se fundir, formando o que a gente chama de gametângio. É uma célula N de um lado, outra célula N do outro. Então vai dar origem a um gametângio N. Esse gametângio vai se fundir, vai começar a crescer, formando uma célula 2N momentaneamente, e vai formar um zigosporângio. Nesse zigosporângio é que vai acontecer a formação do zigoto. Eles vão se juntar aqui e formar uma célula agora 2N. Essa célula 2N vai dar origem aos esporos. Como é que vai acontecer? Aqui dentro do zigosporângio, ele vai começar a crescer um esporângio. Olha ele aqui, ó. Ele começa a sair de dentro dessa estrutura. Só que os esporos que estão aqui dentro surgiram a partir de um processo de quê? De meiose, oriundos da junção das duas células anteriores, positivas e negativas aqui. Ou seja, a variabilidade genética daqui com mais essa, ao se fundir aqui, dando origem a uma estrutura 2N e depois por meiose formar novos esporos, você vai ter um aumento da variabilidade genética. Ai, professor, tô com dúvida, não lembro disso. Voltem, eu vou deixar o card aqui, quem quiser volta para dar uma olhada no processo de meiose, para vocês lembrarem sobre o processo de crossing over, que aumenta a variabilidade genética, o processo de pareamento aleatório durante o processo de meiose 1 e meiose 2, todos esses mecanismos acabam induzindo a uma variabilidade genética extremamente alta. Então, o processo de reprodução sexuada do zigomiceto, hífa positiva e negativa, pum, se encontram, formam um gametângio que se desenvolve num zigosporângio. O zigosporângio deixa formar um esporângio por meiose e formam esporos N, agora com variabilidade genética. Por que então que isso aqui é um zigomiceto? Porque nós temos a formação do zigósporo, que é esse zigosporângio aqui, ó. Beleza? Então a gente vai falar que isso aqui é um zigomiceto. Observou lá, hífa cenocítica, observou a presença do zigosporângio. Beleza, isso é um zigomiceto. Qual zigomiceto? A gente vai precisar identificar as outras características. Coloração, textura do esporo, tudo isso ajuda na classificação. Beleza? Agora dentro dos ascomicetos. Os ascomicetos, diferentemente dos zigomicetos, eles têm um corpo de frutificação sim. Esse troço que parece esse Doritos murcho aqui, tá? Ou às vezes parecendo casca de laranja que foi jogada no chão. Essas estruturas são o ascocarpo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o ascomiceto. Os ascomicetos, você vai ter exemplares tanto unicelulares quanto pluricelulares, então você tem dos dois tipos. Os pluricelulares têm um corpo de frutificação que é o ascocarpo, que é essa estrutura parecendo essa casca de fruta que foi jogada no chão aqui, ou aquele fandangos esquecido lá, tá? Os unicelulares, por sua vez, são as leveduras. Dentro do exemplar que a gente já trabalhou aqui, os mais comuns são Saccharomyces e alguns desses ascomicetos são comestíveis, como é o caso das trufas, que é extremamente caro o quilo de uma trufa. Tá? Então aqui, alguns são utilizados na indústria de bebidas alcoólicas, que é o caso do Saccharomyces cerevisiae, cara, muito utilizado no processo de fermentação, seja na fabricação de pães, seja na fabricação de bebidas. No caso, o tuber, o mais conhecido são as trufas utilizadas na culinária. Você vê muito aqueles caras do Masterchef ralando as trufas para colocar por cima, tá? Não é a trufa de chocolate que você acha ali na rua, não, tá? São trufas fúngicas que você vai encontrar, o pessoal usa muito na culinária. O Penicillium notarum, o Penicillium camembert e o Penicillium roquefort são utilizados na produção. O Penicillium notarum é utilizado na obtenção da penicilina, foi o primeiro antibiótico que foi produzido a partir de um fungo, tá? Por isso o nome penicilina, que vem de penicílio. Tanto o Penicillium camembert quanto o Penicillium roquefort são utilizados nos queijos para dar textura, sabor.
Lembrando que os queijos, lembrando que os fungos fazem digestão extracorpórea, então você está comendo basicamente um queijo com vômito de fungo ali, aquele queijinho previamente digerido pelo fungo é que você vai estar comendo. Uma coisa que eles fazem é, ao lançar essas enzimas digestivas, eles vão quebrar a massa do queijo, alterando o seu sabor, a palatabilidade, beleza? Nós vamos falar então das características reprodutivas sexuadas e assexuadas dos ascomicetos. A primeira forma de reprodução assexuada do ascomiceto é o brotamento, no qual você vai estar presente esse brotamento apenas nas leveduras. E o que essas leveduras vão fazer? Cria-se um broto, esse broto vai se desenvolvendo, o núcleo se multiplica aqui dentro, ele vai se dividir e depois um núcleo é jogado para dentro da estrutura do broto. E esse broto pode se separar ou não. Em alguns casos ele permanece unido. A grande maioria das vezes esse broto se solta, se separando da estrutura, formando uma estrutura unicelular. Tá? Então essa é a forma de reprodução assexuada que a gente vai encontrar nos ascomicetos. E com relação à reprodução sexuada deles? Bom, a mesma ideia que a gente trabalhou lá anteriormente. Então vamos começar daqui, tá? Cadê você aqui? Aqui, vamos começar daqui. Então você tem aqui hifas, uma hifa positiva, uma hifa negativa, N cada uma delas, com um núcleo em cada uma das células. Elas se atraem. Ao se atraírem, elas se fundem, formando agora hifas dicarióticas. A partir da junção dessas hifas começa a crescer hifas dicarióticas. Essas hifas dicarióticas começam a formar o corpo de frutificação, que é essa estrutura aqui, que é o ascocarpo. Toda essa estrutura do ascocarpo que vocês estão vendo aí é formada de hifas 2N. Na parte interna do ascocarpo, essas hifas aqui dentro do ascocarpo, essas hifas vão se fundir por cariogamia, vão se fundir, formando agora hifas 2N. Essas hifas 2N vão sofrer agora o quê? Meiose, formando esporos N. Cada um desses esporos a gente vai chamar de ascósporo. Quando as hifas se fundirem e começarem a se dividir, formando uma bolsa, essa bolsa é chamada de asco. Quando o asco estoura, libera os ascocarpo, libera o ascósporo e esse ascósporo cai no chão e germina, formando novas hifas e o processo continua. Então eu preciso que você entenda o que? As hifas são N, se fundem formando hifas dicarióticas agora, mas elas são N e N, elas têm dois núcleos que formam o corpo de frutificação, que tem hifas com dois núcleos, todo ele é hifa de dois núcleos. A parte interna, toda a parte interna do ascocarpo começa a sofrer cariogamia, começa a se fundir. As hifas começam a formar estruturas 2N, que por meiose formam uma bolsa, que é o asco, contendo os esporos, que são os ascósporos, e são eliminados. Beleza? Agora, os basidiomicota ou basidiomicetos que apresentam esse chapeleiro aqui, ó, tá bom? Bom, os basidiomicetos, eles vão formar corpo de frutificação, denominado basidiocarpo, aqui, olha. Mais popularmente conhecido como cogumelos. Os basidiomicetos, eles vão ter hifas septadas. Alguns eliminam substâncias mal cheirosas para atrair insetos, para dispersão, é claro, dos seus esporos, como a Amanita muscaria. Outros são utilizados na alimentação, como é o caso do shiitake, tá? Ou champignon. Alguns cogumelos possuem substâncias alucinógenas, são utilizados por tribos em rituais religiosos, geralmente os fungos do gênero Psilocybe, tá? Do gênero Psilocybe. Aí os principais aqui é o Psilocybe mexicana, que tem alucinógeno, e esse daqui cresce muito nas fezes de animais, tá? Outros fungos que a gente usa na gastronomia é o champignon, dentre o exemplo mais comum, Agaricus campestris. E outro exemplo de fungo muito visto é o orelha de pau, aquele que cresce nos troncos, que vai crescer em matéria orgânica e decomposição.
Não vão representar reprodução assexuada significativa, a não ser que seja por fragmentação, que você quebre o bicho ali, separe ele, tá? Esses organismos, os basidiomicetos, eles têm uma reprodução sexuada bem distinta. O que que acontece? Nesse caso, você vai ter novamente as hifas positivas e negativas vão se fundir, formando agora uma hifa dicariótica. Essa hifa dicariótica, ela vai formar o corpo de frutificação, todo formado por hifa dicariótica, que é o basidiocarpo. Na base da chapeleta aqui do basidiomicota, você vai ter a junção dos núcleos, o que vai formar os chamados basidiósporos, tá? Que vão liberar os esporos do basídio e esses esporos vão germinar. Qual é a vantagem desse processo de reprodução? Novamente, o aumento da variabilidade genética, visto que no processo de formação do esporo aqui, nós vamos ter uma meiose. Lembrando que na meiose nós temos os mecanismos de crossing over, nós temos os mecanismos de pareamento que aumentam a variabilidade. Beleza? E esses esporos, ao serem liberados, vão germinar as hifas. Essas hifas vão crescer formando micélios e esse fungo vai crescer no solo. A última classe, mas não menos importante, é o deuteromicota. E quem são os deuteromicota? O lixo. É o resto. São aqueles fungos classificados como fungos imperfeitos. Tá? Eu não gosto muito desse termo, porque na verdade o deuteromicota é aquela classe que você ainda não conseguiu identificar a estrutura de reprodução do fungo. Existem fungos que vão se reproduzir sexuadamente em condições extremamente específicas, o que dificulta a identificação e a classificação. Então esses fungos que você ainda não sabe, eles são colocados ali dentro. Então, nesse caso, os deuteromicotas abrigam organismos uni- e pluricelulares, na sua grande maioria de hifas cenocíticas, mas tem de hifas septadas também. Então, assim, eles são encontrados nos mais variados ambientes. Então, quem são os deuteromicetos? Aqueles em que a fase de reprodução sexuada ainda não foi descoberta ou, por algum motivo, eles ainda não têm esta fase. Beleza? Bom, meus caros, a nossa videoaula era sobre isso, dá uma visão bem geral sobre os fungos, falando um pouquinho do processo de reprodução, falando um pouquinho da sua importância. Isso é muito importante, essa parte da importância de você entender o que é um fungo, isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo aí no canal, beleza? Um forte abraço para vocês e um bom estudo!